Esse vídeo tem por objetivo mostrar a você como encontrar e substituir dados dentro da planilha Excel. Nós temos aqui dois exemplos, um encontrar e substituir e outro aqui nome de e-mails. Eu vou começar aqui pelo primeiro. Nessa tabela nós temos aqui um cadastro com CPF, nome completo, e-mail, data de cadastro e qual é o curso dessas pessoas que estão atendendo aqui. E o nosso objetivo é encontrar o Gustavo. Então, o Gustavo, ele entrou em contato e deseja trocar o e-mail dele, por exemplo. Uma forma que nós temos para fazer isso é a seguinte: eu posso selecionar a coluna onde eu vou fazer essa pesquisa, ou então marcar como um todo. Se eu não marco como um todo, ela também tem a opção de procurar na planilha corrente em todas as colunas. Clicando aqui, então, em localizar e substituir, ou utilizando o teclado Ctrl L, ele também vai estar mostrando para vocês esta janela aqui. Nesta janela, nós podemos verificar aqui que ele tem duas abas, uma localizar e substituir. Então, tanto faz quando você entra lá e clica em localizar, ou se você entrou lá e clicou substituir, a única diferença é que ele vai vir aqui para esta segunda aba. Quando nós temos aqui, então, a parte de localizar, vamos inserir aqui o nome Gustavo. Vamos dar um localizar tudo. O que ele fez aqui para nós? Ele buscou todas as ocorrências que tem aqui com o nome Gustavo. Então, temos aqui na planilha encontrar e substituir, 2, 3 ocorrências aqui, 4 ocorrências com o nome Gustavo. Né? Uma onde estava procurar por Gustavo, que era onde nós deixamos aqui escrito. E essas outras aqui foram exatamente nas colunas onde tem os dados, onde nós estamos buscando. Então, encontrou lá Marcelo Gustavo, Gustavo Almeida e encontrou aqui Gustavo.Carvalho. Note que essas duas aqui, elas estão na mesma linha. Uma na coluna B e outra na coluna C, mas na linha 19. Então, isso aqui refere-se à mesma pessoa. Apesar de trazer aqui 4 ocorrências, né, uma ocorrência está fora, as outras 3 ocorrências estão na tabela. Porém, aqui nós temos duplicado, né? É a mesma linha aqui que ele está trazendo. Então, buscou pelo nome, independente onde ele vai estar, ele vai trazer esse nome para nós. Se nós desejamos alterar este e-mail, gustavo.carvalho, então nós podemos buscar por gustavo.carvalho. Neste caso, ele vai trazer para nós apenas o quê? Apenas uma única ocorrência, onde nós tínhamos lá Gustavo.Carvalho. Então, uma maneira simples e fácil de você localizar, verificar quantas ocorrências tem daquele determinado nome e ir direto para onde você deseja verificar esse seu dado. Na opção substituir, o que nós temos? Notem que o localizar ele continua igual. E agora eu quero substituir de Gustavo.Carvalho para Gustavo.Almeida, por exemplo. Quando ele vai substituir, então ele vai substituir todas as ocorrências. Nesse caso aqui ele está sendo bem específico, né? Estou alterando apenas esta minha ocorrência aqui. Então eu dou um substituir. Ele já alterou aqui, né? De Gustavo Carvalho para Gustavo Almeida. Se eu fizesse o contrário, eu mandasse localizar e substituir todas as ocorrências escrito Gustavo, então vou dar um localizar tudo, note, tem 1, 2, 3, 4 ocorrências. E mandar ele alterar para Almeida, ele vai alterar em todas elas. Então aqui vai ficar Marcelo Almeida, Almeida,
Almeida.Almeida. Né? E eu posso aqui ainda substituir tudo ou substituir uma a uma. Então, ó, ele está vindo aqui ó, para a primeira ocorrência e eu dou o substituir. Ó, ele vai para a segunda ocorrência, eu dou o substituir. Vai para a terceira ocorrência e eu dou aqui o substituir. E aqui ele fez então todas as substituições neste caso aqui. Vamos voltar aqui, se eu mandar Almeida e trocar para Bruno. E quando eu clico aqui em substituir tudo, ele vai substituir todas elas de uma única vez. Vou dar um localizar aqui novamente. Localizar tudo, então trouxe todas as ocorrências que tem. E eu dou um substituir tudo, ele vai alterar todas as 7 células, né? Note que nós temos aqui ó, 7 células que foram afetadas. Eu dou aqui e ele já fez as substituições. Porém, ele fez 9 substituições. Por quê? Almeida, nós tínhamos dentro de uma mesma célula, lembra que nós trocamos antes de Gustavo por Almeida, então estava Almeida.Almeida. Então, neste caso, o que ele fez substituições a mais. Então, apesar de ter 7 células, ele traz aqui para nós o total de substituições que foram feitas ao final. Uma parte importante que tem aqui é a parte aqui de opções. Então, se nós clicamos aqui em opções, ele vai trazer algumas opções a mais para nós. Então, ele traz o quê? Ele vai nos permitir que façamos a pesquisa na planilha, ou seja, na planilha corrente, ou então na pasta de trabalho. A pasta de trabalho vai pegar todas as planilhas que nós temos. Se eu quero pesquisar por linha ou por coluna, e se eu quero examinar dentro de alguma fórmula. Então, eu também consigo localizar e substituir dados dentro de fórmulas ou valores especificamente. Vamos pegar aqui a nossa segunda. Então, aqui nós temos, por exemplo, ó, nós temos aqui ainda ó, o nome Gustavo e Gustavo. Apesar de não termos mais o nome Gustavo aqui nessa nossa primeira. Então, vou teclar aqui Ctrl L para localizar. Vou mandar buscar por Gustavo. E agora, ao invés de ser apenas na planilha corrente, nós temos aqui uma segunda planilha com nomes e e-mails. Vou dar aqui um localizar tudo. Ele vai trazer todos os nomes encontrados. Então, nós temos aqui na planilha 1, Gustavo Mendes, Gustavo Almeida, Gustavo Mendes, no total de 11 células que ele encontrou. E aqui nós podemos também fazer o seguinte, clicar aqui para localizar, e aqui nós podemos fazer o seguinte, clicando em localizar o próximo, note que ele vai mostrando para nós quais são as células e aonde ele encontrou esses determinados valores. A mesma coisa nós podemos fazer aqui no substituir. Então, quando mandamos substituir, se eu marco a pasta como um todo, ele vai trocar o nome para todas as pastas. Então, se eu mandar substituir Gustavo para Bruno, nós temos aqui 11 células que foram encontradas. Quando eu mando substituir para a pasta como um todo, ele vai mudar em todas as pastas, independente se está na primeira ou na segunda planilha esse meu nome. Dando um substituir tudo, ele encontrou aqui 11 substituições neste nosso arquivo. Outra parte que nós temos interessante também é, por exemplo, quando eu desejo manter os valores iguais ao de uma outra tabela para fazer uma correspondência. Então, supondo que nós tenhamos uma tabela que tem o CPF, mas o CPF está sem a pontuação, sem a formatação. Então, aqui também eu posso fazer o seguinte, como tem ponto em outras partes aqui dessa nossa planilha,
Eu quero apenas substituir os pontos dessa nossa coluna. Então, eu seleciono a coluna e a mesma coisa. Dou um Ctrl L e vou aqui em substituir. E vou mandar substituir ponto aqui por vazio. Então, não vou colocar nada. Substituir tudo. Ó, alterou todas as nossas células que nós temos aqui. No total foram 172 substituições, ou seja, 172 ocorrências do caractere ponto foram substituídas por nada, né? E aqui, se eu substituísse o sinal, o tracinho, né? Então, aqui, ó, substituir tudo, também, ó, ele fez todas as substituições necessárias. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao nosso original. Uma outra parte que pode se tornar interessante no momento que você está criando uma planilha, você quer manter aqueles dados originais como eles estão, mas você quer apenas uma cópia dos dados com outro formato. Então, eu poderia escrever aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Então, note que é o mesmo valor que eu tenho aqui do primeiro CPF, só que ele está sem a pontuação. Então, aqui, ó, ele preencheu como copiar a célula, mas eu tenho a opção aqui, ó, preenchimento relâmpago. Então, ele vai entender que aquele valor corresponde ao CPF, só que é para remover os caracteres, remover o ponto e remover o traço. Então, eu dou aqui um preencher relâmpago. Note que ele fez aqui as alterações, já ele manteve o segundo CPF, o terceiro, o quarto, e apenas removeu aqueles caracteres. Então, é uma forma que você pode utilizar também para substituir caracteres, mantendo o original e criando uma segunda coluna para fazer qualquer relação com uma outra tabela onde os CPFs não tenham numeração.